Você que está conosco, quero nessa tarde, quarta-feira, que Deus possa te abençoar. Vamos entrar num tema bem polêmico, mas muito importante, para que você possa aí estar alcançando a paz, alcançando a sua busca, os resultados que você espera, tanto na sua casa, quanto na sua família, na vida profissional, porque o nosso Deus, ele nos orienta, ele nos deixou a palavra, que é um manual, é uma bússola para nos guiar em cada decisão, em cada passo, né, bispo? Com certeza. Porque quando caminhamos na fé, pastor Fábio, na palavra de Deus, vivemos o extraordinário. Porque não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus. E essa palavra que o Senhor vai trazer hoje, que nós vamos trazer a esse ouvinte, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida ao ponto de transformá-la. Porque você vai ver a diferença entre agora e após a palavra. Porque após a palavra, o seu coração se encherá de fé. E com certeza, sua vida será transformada no nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está conosco, bispo, é a Stefane Gate e a Mara Brás. A paz do Senhor, né? A Stefane diz, e a Mara, peço oração, meu filho Gabriel, Natan, libertação, bebida e álcool. Mara, em nome de Jesus, fique nessa live. O bispo, ele tem se dedicado à sua vida no jejum, na consagração, em prol da família, em prol dos filhos, né, bispo? Com certeza. Inclusive, nós queremos orar por você, Mara, após essa programação, e já chama no WhatsApp. Logo, agorinha, vou colocar aqui o WhatsApp e com certeza vamos orar por você e Deus vai libertar a sua filha Nataniele, né? Vai abrir a porta para Nataniele e libertar o Gabriel. Eu tenho certeza que o Gabriel será liberto e a Natiele vai arrumar. Na verdade, Deus abrirá uma grande porta para ela, no nome do Senhor Jesus. Porque muitas vezes os pais, eles sofrem muito pelas decisões erradas dos filhos. E Deus, tendo clareza do amor de mãe, do amor de pai, ele levanta homens de Deus, pessoas em cada geração, para cuidar em determinadas áreas. E nós queremos nessa tarde estar orando, buscando e direcionando, através das escrituras sagradas, qual o melhor caminho, melhor postura diante a qualquer situação. E tenha certeza que para Deus o vício, seja o desemprego, que seria a situação financeira meio apertada, seja a enfermidade, não importa a situação que você se encontra nesse momento, se você apenas com fé se esforçar, ficar até o final dessa programação, eu quero que você prepare um copo com água. No final vamos estar orando, utilizando a água como um objeto de fé. Não tem nada espiritual, nada místico na água. É apenas um ato aonde vamos nos conectar. Porque no mundo espiritual não tem distância. Para Deus, 1 quilômetro, 1 metro ou 100 mil quilômetros, para Deus isso é indiferente. Mas se com fé você crê, até o final dessa programação, vamos trazer a instrução da palavra nesse momento. E quando orarmos, você vai beber dessa água, você vai guardar essa água, vai botar para o seu filho beber, para o seu ente querido. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai te curar. Por quê, pastor Fábio? Eu tive falência renal, estava na cadeira de hemodiálise, prestes a me suicidar. Eu fui curado. Deus me restaurou. Eu estava com pressão alta, diabetes, meu colesterol estava desregulado, com muito medicamento, não conseguiria ajustar. E eu na cadeira de hemodiálise, quando eu estava prestes a tirar me suicidar naquela cadeira, Jesus me curou. Isso tem 11 anos que eu me levantei daquela cadeira e nessa mesma fé, até o dia de hoje, eu tenho caminhado, declarando sobre a vida das pessoas, cura, libertação, e Deus tem feito milhares. Com o tempo, nos dias dessa programação, eu quero estar trazendo testemunhos de pessoas que usaram de sua fé e Deus abençoou em nome de Jesus. Então é importante que você esteja conosco, compartilhe, faça com que chegue mais gente a essa transmissão. E eu tenho certeza que Deus irá operar com prodígios, sinais e maravilhas, né, bispo? Com certeza, pastor. Eu não tenho dúvida, porque na verdade, o Senhor é prova viva disso. Eu me lembro que uma mãe me mandou uma mensagem que o filho estava há muitos anos nos vícios, pastor Fábio. E ela ouvindo um programa como esse.
E eu fiz uma oração simples. E naquele imediato dia que eu fiz a oração, ele foi liberto. Ele tinha muitos anos com os vícios. Tinha passado pela clínica de recuperação. E todo mundo estava já desacreditado. Porque às vezes a pessoa já procurou tantos recursos que acha que não tem mais jeito. Mas eu tenho absoluta certeza. Assim como o pastor Fábio, Deus curou ele. Assim como essa mãe que pediu oração pelo filho e foi liberto. Eu tenho a plena certeza, eu tenho a plena convicção que se você nos chamar no WhatsApp agora e deixar o seu nome, o seu filho será liberto, a sua família será restaurada. O extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E assim, o vício, partindo nesse campo, não tem conselho. A própria pessoa, muitas vezes, bispo, ela vê que a vida dela está indo de mal a pior, perdendo a credibilidade no meio dos parentes. As pessoas mais próximas não confiam mais, começa a perder o emprego, perder oportunidades, ela não entende o porquê. E ela já entendeu que o vício está levando ela cada vez mais para o fundo do poço. Só que em cada ressaca, em cada porre, em cada ali ida que ela tem na boca, seja em qual área for, no dia seguinte vem aquela depressão, aquela angústia, e a pessoa, ela jura, ela promete, se ajoelha nos pés da esposa, dos filhos, da mãe, dos próximos, que nunca mais, foi a última vez. A última vez que ela usou, foi a última vez que ela, fez o uso da substância, seja do álcool, seja do entorpecente, seja qual for. Mas, se você observar, 2, 3 dias, ela recai novamente. Verdade. E ela promete, e ela tá vendo que, às vezes, até a saúde já está sendo colocada em jogo, mas ela não consegue. Verdade. É mais forte do que ela. Por quê, pastor? Porque, naturalmente, esse demônio, essa entidade, esse é um espírito, é um demônio. Não se preocupe, não queira... Não é falta de caráter, porque a pessoa que sofre com isso, muitos olham, não, você não para de beber, não para porque você não tem vergonha na cara, é porque você não ama a sua família. Você que sofre com isso, e você que tem alguém que está passando por isso, eu quero que você entenda que esse vício, ele é mais forte que a força de vontade, é mais forte que a boa vontade da pessoa. Só que para poder Deus trabalhar, para poder Deus libertar a pessoa, ela tem que entender dar o primeiro passo. Porque Deus vai reagir. Porque a primeira pessoa a querer ser ajudada tem que ser a própria afetada. Não tem como você querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. Eu atendo muitas pessoas, eu vou muito em clínica de recuperação, eu tenho vários testemunhos de pessoas hoje que estão livres do álcool, da cocaína, da droga, mas entenderam a palavra de Deus. Eles entenderam que é um princípio pela qual Deus trabalha, o céu reage em determinada atmosfera e de sinceridade. Lá em Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Primeiro passo, minha irmã, meu irmão, não se escandalize com o que eu vou dizer aqui, você tem que se confessar. Você vai ter que procurar alguém da sua confiança, um pastor, alguém de Deus, um homem de Deus. Você pode me procurar o Bispo Edson, a gente vai estar te atendendo, pode ser por telefone, ou vai na igreja, lá no gabinete. Você precisa confessar os seus pecados, porque quando você confessa, Deus, lá do céu, ele já vem com o perdão. Não é porque o Bispo Edson, o Pastor Fábio, essa pessoa, ela tem um superpoder não tem nada disso. Mas quando você confessa com os seus lábios o seu erro e você reconhece, naquele momento você tem um ato de humildade diante, é um ato físico, é uma linguagem não verbal que você passa para o céu que você precisa. E quando eu entendo e você entende que quando você é sincero e você fala das suas debilidades, você confessa que você precisa de ajuda, e você assim, as coisas tendem a se abrir, o céu ele
responde a sua oração. Você vai ver em toda a Bíblia que a sinceridade do homem provocou o milagre sobre a sua vida. Então você que está me ouvindo nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, se você tem alguém que sofre com a bebida, alguém que está sofrendo com drogas, sofrendo com qualquer tipo de vício, eu quero convidar essa pessoa a vir para lá e você conectar no rádio. Mesmo você que já está dentro da igreja, você que recaiu, sabe, não é feio. O feio é você continuar escondido, é você estar fumando escondido, é você estar ali. E em nome de Jesus, no fim dessa programação, não vai ser domingo, não vai ser quinta, ano que vem, vai ser nessa programação que com fé você permanecer. Prepare o seu copo com água. Pastor, no ambiente que eu tô não tem água. Então pega um café, um guaraná, um suco, qualquer líquido que tiver acessível. Porque não em si, não é pela água, mas é pelo ato de fé. E eu e o bispo vamos unir a nossa fé e vamos orar. Eu tenho plena convicção que o primeiro passo para a libertação, para a cura, para a porta aberta, irá começar, né, bispo? Com certeza. Salmo 107, 14 diz assim: tirou das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas cadeias. Então, o pastor Fábio, Deus vai tirar essa pessoa dessas trevas. Trevas que levam ela ao vício, porque isso é espiritual, como o senhor já bem disse. E o Senhor tirou isso, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala em Salmos 34, 17: o justo clama e o Senhor ouve, e os livra de todas as angústias. Então nós vamos clamar, e Deus vai libertar você dessa angústia. Porque a angústia leva a pessoa à depressão, a angústia leva a pessoa aos vícios. A pessoa, pastor Fábio, ela só usa entorpecente, drogas, induzida por um espírito. Mas esse espírito coloca nela o quê? Essa inquietação, essa angústia. Ela fica tão angustiada que ela quer tirar aquela angústia e não sabe como. E ela devia correr para os pés de Jesus, mas ela está sem força. Ela corre para os vícios, para tentar aliviar a dor. A dor que às vezes aparentemente ninguém vê. Porque a pessoa que ela tem um vício, ela tem uma dor na alma, que só o Senhor Jesus pode libertá-la. A Eleni falou que conhece a minha voz. Ó, que bênção, dona Eleni. Que prazer ter a senhora aqui. Então, é importante, pastor Fábio, essa pessoa, ela buscar a Deus. Porque nós temos fé para libertá-la. Porque o Senhor nos levantou, porque a Bíblia diz em Salmo no Isaías 60, fala que 61, ó o que diz aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas ao quebrantado, enviou a restaurar o contrito de coração e proclamar a liberdade. Então nós fomos levantados, ungidos para libertar você. Então eu não recebi a unção para falar bonito, não. Eu não recebi uma unção, pastor Fábio, para criar uma religião, não. Eu recebi a unção para libertar os cativos. O pastor Fábio recebeu uma unção para libertar os cativos. Então nós somos ungidos por Deus para libertar você, para libertar sua família, que está presa nas garras do mal, nas garras das entidades. E eu não tenho medo de falar. Eu tenho fé para libertar você no nome de Jesus. E pode nos chamar no WhatsApp. Coloca aí, por gentileza. Pode nos chamar no WhatsApp, queremos orar por você. Manda o seu pedido de oração. E venha estar conosco logo mais. Hoje é quarta? Isso? Hoje é quarta. Hoje é quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, temos um culto espetacular. Onde todos que pisarem o pé serão libertos, curados, restaurados, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ah, bispo, mas é longe. Agora imagina só. Jairo, ele foi longe para procurar Jesus para levar para sua casa. Porque amanhã nós vamos entregar a presença de Deus no culto. Amanhã a presença do Senhor Jesus vai ser o fator primordial da reunião. Amanhã todos que pisarem o pé na nossa igreja vão ser tocados pelo poder de Deus. Não importa a doença, não importa os problemas, não importa se seu filho está dentro de uma
de um presídio. Ah, bispo, mas ele está preso lá. Mas a senhora vai buscar por ele. E Deus vai libertá-lo dos espíritos e vai tirar ele dessa prisão física também. Porque tem muita mãe que está nos ouvindo agora que o filho está dentro de uma penitenciária. O que levou ele para lá foi um espírito que fez ele cometer um crime. Ele está pagando pelo crime. Mas o que ele precisa é ser liberto desse mal. E nós temos fé para libertá-lo no nome de Jesus. Isso, e dando continuidade, você que está conosco nessa tarde, tenha clareza que quando você vai numa clínica de recuperação, você chega lá e você começa a falar com os jovens, com os internados, pessoas, e você observa algo em comum em todos. Todos eles já entenderam o fundo de poço que chegaram. Porque quando uma pessoa começa ali a usar qualquer entorpecente, pela bebida, ninguém começa de um dia para o outro, bispo, se embriagando ou se tornando totalmente dependente do álcool. Começa com uma cerveja, aí começa para 2 cervejas, aí é uma cerveja, uma caixinha por mês, aí começa uma caixinha por semana, daqui a pouco é uma caixinha por dia. Chega uma hora que a cerveja já não é mais o suficiente para atender aquele desejo, aí vai para o álcool, para pinga, algo mais forte. Chega num ponto que o próprio corpo se torna dependente do vício, chegando até uma altura que o próprio álcool em si, em todas as suas categorias, já não satisfaz. Aí começa a experimentar a droga. É um caminho sem fim. A droga, o álcool hoje é a droga lícita que mais tem destruído famílias, destruído casas nos dias de hoje. Então, em nome do Senhor Jesus, que possamos ter plena clareza que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por conta própria ou por livre e espontânea vontade, ninguém consegue, bispo. A pessoa consegue o quê? Ali. Eu paro de beber quando eu quero, eu paro de usar quando eu quero. Sim, fica 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas na primeira ligação que contrariar, na primeira situação que for ali, uma tempestade, um problema, alguém traga uma notícia, uma ligação, é o suficiente para desencadear nessa pessoa, sabe, a recaída dela. Sabe de uma coisa? Eu vou parar com tudo, porque ela tentou parar pelo braço dela. E pelo braço dela, ela consegue, por um curto prazo de tempo, sustentar isso. Mas para você poder verdadeiramente ser livre disso, é só o Senhor Jesus. Eu fumava, dormi fumando e acordei sem fumar. Sabe, eu faltava mastigar cigarro. O dia que o Senhor me libertou, naquela noite, no outro dia, hoje, até hoje, mais de 11 anos, não senti mais desejo, não sofri um dia de abstinência do cigarro. Eu não sofri um dia, sabe? Mas como assim, pastor? É oração. É você entender o que vamos ministrar em nossas reuniões lá na igreja. Porque o povo padece, o padecer é se tornar escravo, é dificuldade. Bota o padecer em todas as categorias. O povo padece não é porque o vício é forte, o povo não padece, bispo, porque, sabe, o demônio tem poder, porque o diabo ele tomou a mente da pessoa e não faz com que ela largue do vício. O povo padece por falta de conhecimento. E quando você tiver acesso ao conhecimento, você sabe qual decisão tomar. Quais os melhores caminhos escolher. E aí, o nosso Deus se manifesta e as coisas acontecem. Com certeza, pastor Fábio. O senhor falando aí, o que me chamou muita atenção, quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Marcelo Rodrigues, que está aqui acompanhando, nosso parceiro, o pastor Marcelo Rodrigues. O senhor falou algo interessante, pastor Fábio. No início, a pessoa tem um controle sobre a bebida. Mas no passar do tempo, a bebida toma o controle da vida dela. Ela já não consegue mais dominar aquele vício. Que a pessoa fala, mas eu vou tomar só uma coisa, um vinho, sei lá. No início está tranquilo, mas depois começa o vício dominar a vida dela. Alguém me falou uma vez, bispo, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Um rapaz que eu conheço, e ele é cheio de vício. Aí eu olhei para ele e falei, já que você é livre, larga o cigarro agora e a bebida.
Ele olhou para mim e falou, não dou conta. Eu falei, não, você não é livre. Você é escravo do seu vício. Porque se você fosse livre, você largaria disso. Ele falou, mãe, como que eu vou ficar livre? Eu falei, só Jesus liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus, ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você vai ficar livre só quando você tiver um encontro com Jesus. Quando você querer estar com Jesus. O pastor falou algo interessante que me chamou a atenção. Nós não conseguimos ajudar quem não quer ser ajudado. Até o próprio Senhor Jesus, ele chegava em alguém e falava, chegou o cego gritando. Jesus olhou para ele e falou, o que queres que eu te faça? Bispo, mas isso é um insulto. Jesus sabia que ele era cego, sabia. Mas Jesus precisava fazer o que ele queria de fato. Porque se Jesus curasse ele não queria, ele ia falar, aí ó, eu não pedi para enxergar. Eu não pedi para ser liberto, eu gosto da cachaça. Eu gosto da vida errada. Então, eu gosto de viver essa vida. Então, Jesus perguntava porque Jesus queria saber o que ele quer de verdade. A pergunta que eu te faço nesse programa, o que você quer de fato? Você quer ser livre? Você quer ser liberto? Porque nós podemos ajudar você se você quiser. Aí Jesus falou, o que queres que eu te faça? Ele falou, eu quero ver. Aí Jesus falou, agora eu vou agir. Porque Deus, ele age conforme aquilo que você quer. Você quer paz? Você quer uma porta aberta? Porque não adianta nós orar e você não querer. Nós vamos orar para quem quer. Pastor Fábio, vamos orar para quem quer. Porque aí vai fazer um efeito. Até o próprio Senhor Jesus falou, o que queres que eu te faça? Então, se até o Senhor Jesus queria saber o que aquela pessoa queria para ele orar naquele sentido, ou declarar o milagre naquele sentido, o que você quer de fato? Você quer continuar essa vida? Ou você quer uma mudança? Se você quer uma mudança, chame agora no WhatsApp, no código 659-9297-6877. E o interessante de tudo isso, bispo, em um único momento que Deus faz algo ao homem, sem o homem solicitar a Deus, deu problema. Sabia? Lá em Mateus diz assim, pedi e recebereis, buscai e encontrareis e... Tá lá o texto, certo? Então, se eu pedir, eu vou receber. Não vai vir sem que eu peça. Então, o primeiro ponto que parte, eu tenho que pedir. Mas como assim, pastor? Você começou falando que o único momento que Deus faz ao homem sem ele solicitar deu problema. Lá no Éden, Deus vendo que o homem estava só, e fez uma companheira, uma joia de primeira da costela e não do pó. Fez a Eva. Aí quando a Eva, ela come do fruto, passa para Adão e Deus chega para onde tu está, Adão. Aí Deus questiona, Adão, o que tu fizeste? O que Adão diz para Deus? Foi a mulher que você me deu. Olha aí, acusando Deus. Foi a mulher que você me deu. Aí quando Deus chega em Eva, o que você fez, Eva? Eva foi a serpente. Por que quando chegou na serpente, Deus não perguntou o que você fez? Na serpente, Deus já chega com a sentença. Deus nos dá a oportunidade hoje de eu e você sermos sinceros. O que realmente você quer? E quando Deus pergunta para Adão, Adão, o que você fez? Deus sabia do que tinha acontecido. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe de tudo. Mas Deus queria que Adão confessasse com seus lábios. Realmente, quem deu foi a Eva. Mas eu comi, eu ingeri por livre e espontânea vontade. Então o que Deus queria de Adão, já sabendo de todo o contexto, é que ele fosse sincero. A Eva não obrigou ela a comer. Ninguém bota bebida alcoólica na boca de ninguém. Ninguém obriga ninguém a usar droga. Ninguém obriga ninguém a nada. Só que a pessoa que ela tá nesse inferno, que tá vivendo debaixo dessa escravidão, aí fala, eu bebo porque eu perdi fulano, perdi fulana, porque deu errado, porque minha vida foi difícil, porque eu vim de família pobre. E cada um que você para conversar, ele tem uma boa desculpa para dar.
O que Deus quer de mim e de você é um coração sincero. Só que para Jesus se apresentar para essa pessoa que está com vício, que está nas garras do inimigo, minha irmã, meu irmão, muitas vezes tem que ter um intercessor. Jairo buscou por alguém que era da sua casa. Então seria importante você hoje, entendendo que a pessoa que se encontra sobre o jugo desse vício, ela pode não ter consciência, não ter ali disposição, força para ir buscar por ela mesma. E precisa que alguém, como lá os amigos dos paralíticos fizeram por ele, que você faça por essa pessoa. Então, como ato de fé, nesse domingo, às 8h30 da manhã, às 19 horas, venha por essa pessoa. Eu quero que você pegue uma peça de roupa, uma foto, e você venha e traga no altar da igreja, que vamos estar com fé. E você irá trazer num símbolo essa peça, essa foto, esse objeto, tipificando essa pessoa, e vamos orar com fé. Porque lá no Éden, como foi dito aqui, o que tu fez, Adão, foi a mulher que você me deu. Deus sabia qual era o contexto, mas Deus queria ouvir da boca de Adão. Deus, realmente, eu sabia que não podia, a Eva me deu, ninguém me obrigou. Só que Adão não foi sincero, Adão ele transferiu a culpa. Você que está me ouvindo aqui, você está ouvindo Deus falar contigo através desses homens de Deus aqui nessa tarde. Aí você pode pensar, mas não é comigo, é com ele. Como Adão também transferindo aquela responsabilidade que tinha dele assumir aquele momento. Porque se Adão era sincero, eu creio que a justiça de Deus viria com a misericórdia. Porque Deus não desenvolveu misericórdia. Deus, ele é misericórdia. Isso é verdade. Deus teria misericórdia de Adão. Deus não desenvolveu misericórdia no processo da criação. Deus, ele é misericórdia. Então ele teria misericórdia. Então, em nome do Senhor Jesus, eu não sei em que esfera, em qual dimensão que se encontra. Para Deus nada é impossível, e você que está passando por essa luta, com fé e muito carinho, eu convido você a dar esse passo de fé. Muitos que estão nos ouvindo aqui não tem mais nada a perder, bispo. Com certeza. Já não tem mais nada, muitos já vendeu até a alma, porque sofá, televisão e os bens dentro de casa já foi tudo. Tem pessoa que não tem mais nada dentro de casa, já vendeu tudo para usar, vendeu tudo para beber. Você que está me ouvindo, você não tem mais nada a perder. Eu quero convidar você a dar uma chance, uma oportunidade para o Senhor Jesus. E vai estar nesse endereço. Pegar aqui o endereço que eu tenho que guardar na cabeça. Que endereço novo, né? Isso. Ou chama no WhatsApp, tá nos comentários dessa live. Você tá ouvindo pelo som do rádio ou no YouTube? Vem aqui no Facebook rapidamente, tá o meu WhatsApp, Pastor Fábio Machado. Eu vou mandar para você a localização. E eu quero estar orando por você e pela sua família, porque se você determinar isso no seu coração, vamos estar intercedendo para que durante essa semana o inimigo não trabalhe para lhe impedir, paralisar, porque ele é astuto. A rua, o endereço da sua vitória, do seu milagre, da sua libertação é Rua Alírio Uguinei de Matos. Rua Alírio Uguinei de Matos, número 581, bairro Araés. Rua Alírio Uguinei de Matos, números 581, bairro Araés. Pastor Fábio, interessante, o senhor falou aí de Adão. Quando Adão, ele pecou, quando ele perdeu o temor, ele se escondeu de Deus. A pessoa que ela vive uma vida longe da presença de Deus, na vida que ela desobedece, ela se esconde de Deus. Eu quero convidar essa pessoa para deixar de se esconder de Deus e se esconder em Deus. Porque a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Haverá descanso, né? Haverá descanso. Para a alma. Porque essa pessoa está escondendo de Deus, fugindo de Deus. Na verdade, você vê que Adão errou, ele se tentou esconder de Deus. Tudo que você fez que te envergonha, você pode esconder do homem. Adão tentou se esconder de Deus. E todas as vezes que Deus fala, é porque ele está dando uma chance, uma oportunidade, pastor. E assim, você que está nos ouvindo, você pode estar, mas para que levar peça de roupa, pastor? Para que fazer isso? Escute o que eu vou lhe falar. O nosso Deus não é um Deus que trabalha na dúvida.
Ele faz de uma maneira para você ter plena consciência e convicção que foi ele que fez, para você não chegar nem a pensar que pode ser uma ocasião do universo que se manifestou e te ajudou. Deus faz de maneira que você não tenha dúvida que foi ele que fez. Não havia necessidade, Bispo Edson, de Deus falar: Moisés, bate na rocha. Porque Deus fala: Moisés, pega 12 líderes do povo de Israel, vai atrás daquela moita e bate na rocha que vai sair água. Deus poderia muito bem pegar os 12 líderes, falar: vão atrás da moita que lá tem uma rocha que está saindo água. Deus espera os 12 líderes, os 12 principais seguirem Moisés, e quando Moisés bate na rocha, a água sai. Foi para eles terem plena convicção que foi Deus quem fez. Para não ter dúvida, porque lá já tinha uma nascente, Moisés descobriu. Não foi Deus, é coisa da natureza. Então, para não ter dúvida, Deus ele trabalha muitas vezes com coisas que não fazem sentido. E é isso mesmo, a loucura do evangelho. Então eu quero convidar você, minha irmã, meu irmão, você que já está numa situação que está sem saída, não tem o que fazer, tentou de tudo, de todos, a vir conosco neste domingo, às 8h30 e às 7h da noite. Eu tenho no meu coração muita alegria em falar para você que Deus vai libertar, Deus vai entrar com a providência, com o milagre que você precisa, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Sabe, da maneira que ele me curou naquela cadeira de hemodiálise, da mesma maneira que ele me libertou dos vícios, da mesma maneira que ele me levou no mercado, lá em Santa Catarina, cidade de Indaial. Eu fui no mercado, Deus falou comigo: vai no mercado. Eu fui no mercado, cheguei no caixa. Quando eu encostei o carrinho no caixa, acendeu a lâmpada, Deus pagou a minha compra. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha o que comer em casa. Eu estava em casa, Deus falou: vai no mercado. Eu botei as coisas no carrinho. Quando eu cheguei no carrinho, no caixa 5, lá na cidade de Indaial, Santa Catarina, Deus pagou a minha compra. Eu te falo nessa tarde com muito temor a Deus e muito respeito a você, que eu falo com convicção, como alguém que viveu e está vivendo dos milagres e dos prodígios. Não estou filosofando, pode dar certo. Não, já deu certo se você nessa tarde decidir em seu coração dar esse passo de fé. Se você tomar essa decisão, você vai me chamar no WhatsApp, eu vou estar orando por você, porque durante esses dias que ainda faltam para o domingo, o diabo pode se levantar para tentar te paralisar, desanimar, botar vários obstáculos. Mas eu quero, através da nossa oração, dar uma cobertura espiritual, blindar você, a sua casa e sua família, para assim você estar conosco e receber a sua vitória e botar um fim nesse sofrimento, em nome de Jesus. Porque ou Deus faz, ou Deus não faz. Nós não servimos um Deus fraco, um Deus frouxo, um Deus que fica assistindo você sofrer, assistindo você viver na escravidão, vendo você, seus filhos, sendo levados por todo tipo de mal. Não, Deus não tem prazer nisso. Só que Deus precisa que eu e você nos posicionemos com fé, com uma atitude de confiança. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe, não se apoie na sua própria inteligência. Confia nele e ele vai endireitar o seu caminho. Eu não sei como tem sido até o dia de hoje, mas a partir de domingo eu convido você a estar conosco lá, unindo a nossa fé. E eu tenho muita alegria em te dizer que vai ser um domingo de vitória, onde Deus irá fazer o que jamais você imaginou que ele faria. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus. Me chama no WhatsApp, eu quero estar orando por você durante até o domingo, para que Deus te dê força. Porque muitas vezes você sabe o que tem que fazer, mas não tem energia, não tem disposição. Bate aquela canseira, aquele peso nos seus ombros. E durante as madrugadas, até domingo, eu e Bispo Edson vamos estar orando pela tua vida, para que você não venha sofrer nenhum ataque do inferno para te parar, em nome de Jesus. Muito forte, pastor. O senhor está falando aí, eu vi o senhor falando sobre a peça de roupa, isso é interessante, e sobre essa fé. Eliseu, ele recebeu a unção e estava na cidade de Jericó. Olha o que diz a Bíblia.
Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como o meu senhor vem, porém as águas são mais, e a terra é estéril. Então Eliseu, pastor Fábio, ele viu uma terra bonita, que essa pessoa tem uma família bonita. A sua família é uma família bonita, você está me ouvindo? Porém, tem um problema aí, os vícios, um problema financeiro, há uma doença que tem assolado sua família, a depressão. Só que falaram para Eliseu: a cidade é bonita, como o senhor está vendo. Porém, as águas são mais. E a terra é estéril. Ou seja, não produz. Ou seja, é bonito, porém, não tem produção. Eu tenho uma família, você pode dizer assim, eu tenho uma família bonita, porém não tem alegria. E nós temos fé para orar por você e sua vida ser transformada. Pastor Fábio, quando o senhor falou da roupa, eu fiquei pensando nessa passagem aqui. Eliseu falou assim, ó o que Eliseu falou. Traz para mim um prato novo e põe nele um sal. Oxe, trazer prato novo e trazer sal? Ele poderia só orar e... Não, ele pediu algo para tocar. Eu quero, traz um prato. Eu quero tocar nesse prato, me dá um sal aí. Então, quando Eliseu pediu o prato e o sal, ele orou. Aí ele profetizou, diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, então saiu eles ao manancial das águas, saiu ele, depois que trouxeram para ele, olha o que a Bíblia diz. Ele disse assim, diz o Senhor, tornei saudável essas águas, já não procederá mais morte, nem serenidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje. Ele pegou aquele sal e jogou na água. Ele precisava fazer aquilo? Não precisava. Era uma loucura para quem estava vendo. É igual, vai levar uma peça de roupa? Traga. Nós vamos colocar a mão. Assim como Deus tirou a morte daquela água, daquela terra, vamos arrancar da sua família, pelo poder da fé, esse vício, as portas fechadas. Você está nos ouvindo, a sua empresa está para fechar. Nós vamos orar e as portas, a falência vai sair fora e a prosperidade vai chegar. E assim, ó, você que está através do Facebook, do YouTube, a Stefane já me chamou aqui no WhatsApp. Já vou estar orando pela vida dela. Eu convido você também a estar entrando no WhatsApp. Ela falou, pastor Fábio, eu moro em São Paulo. Não tem como ela estar domingo conosco. Mas você pode estar, Stefane, virtualmente, através da live que será transmitida do culto da manhã. Isso é verdade. Porque no mundo espiritual não tem distância. Se você com fé, no ambiente que você se encontrar, pastor, por motivo de força maior, eu não posso estar nesse culto. Deus sabe que eu não consigo. Existe alguma coisa que impossibilita. Então, no ambiente que você vai se encontrar, você vai fazer o seu ambiente de culto. Você vai se preparar para participar no culto conosco. Você vai colocar um fone de ouvido, se possível for, vai ficar num ambiente onde ninguém vai te distrair, para você do início ao final estar conectado conosco. Porque eu fui curado na cadeira de hemodiálise, foi através de um vídeo no YouTube que eu vi um pastor falando, e eu criei na palavra dele, e naquela hora eu fui curado. Meu Deus. Eu fui curado pela internet. Então você que está me ouvindo, Deus é o Deus do sobrenatural. E você que está me ouvindo de Cuiabá, Várzea Grande, você que está aqui nas redondezas, minha irmã, meu irmão, não olha para a tua patente religiosa, é porque eu sou super, hiper missionário. Minha irmã, meu irmão, tá sofrendo, tá precisando de ajuda? Desce um pouco do salto e eu convido você com todo carinho e humildade a estar conosco nesse domingo às 8h30. O endereço, vai no meu WhatsApp, tá aqui nos comentários dessa live do Facebook. Procura essa live do pastor Fábio, vai estar nos comentários. Me chama no WhatsApp que eu vou te mandar a localização. E assim, dê esse passo de fé que o céu irá reagir na sua vida. Já são 4h55 da tarde, acabou o programa.
Deus te abençoe, eu vou dar minhas considerações finais. Prepare o seu copo com água. O bispo já vai orar, encerrar com a oração e creia na vitória em nome do Senhor Jesus. Isso mesmo. Prepara o teu copo com água e já anota esse número. Código 65 99297 6877. Prepara o teu copo com água e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, eu te louvo por essa oportunidade de poder entrar dentro dos lares, através das ondas sonoras, através dos aplicativos, através das ondas sonoras da rádio. Meu Deus, assim como o Senhor transformou a água em vinho, transforma essa água num santo remédio. Coloca em cada partícula e moléculas dessa água o teu poder, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. E agora eu me dirijo a essa doença, a esse mal. Eu ordeno o espírito de enfermidade, solta o corpo dessa pessoa, espírito da depressão, espírito de morte. Em o nome de Jesus, sai do corpo desse homem, sai do corpo dessa mulher. Eu não estou pedindo, estou mandando. Doença vai embora, depressão vai embora. E eu declaro a cura, para a glória e honra e louvor do nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode beber do copo com água e seja abençoado para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, compartilhe essa programação, seja um evangelista online e aguardo você sexta-feira no mesmo horário aqui na Rádio Adorai. A cruz era o meu lugar, os cravos eram em minhas mãos, o castigo